Olá, não pula a introdução, por favor. Tem um recado importante aqui, porque esse vídeo é diferente. É a primeira vez que eu trago esse tipo de leitura, esse formato de leitura aqui para o canal. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Ana Encanta, eu sou a Ana. E a gente vai trazer aqui, toda lua nova, uma previsão para o seu mês. Eu vou sempre publicar mais ou menos perto do dia da lua nova, então pode ser ou segunda, ou quarta, ou sexta. O que acontece é, eu vim fazendo ao longo de 2021 previsões mensais para os signos e eu vou dar uma pausa nesse formato de leitura, nesse formato de entrega de vídeo e vou trazer essa nova, que é o seguinte. Você vai ver na tela 4 opções. Você deve ter visto na imagem de capa do vídeo, tem 4 opções, que são os 4 elementos. Você vai escolher ou aquela que te chamar mais atenção, se conectar com a que te chama mais atenção, ou você pode assistir o elemento do seu signo. Seu signo solar também pode assistir da sua lua e do seu ascendente. Então, se você é de Áries, por exemplo, você vai no elemento fogo e assim por diante. E é isso. Se você precisar pausar o vídeo, faça isso para escolher com calma. A gente começa agora com quem escolheu a opção do elemento fogo, essa vela em formato de estrela, ou se esse é o seu elemento, o elemento do seu signo, vamos à sua leitura. Quem é do elemento fogo, quem escolheu o elemento fogo, a gente vai começar aqui olhando uma mensagem para a sua vida de modo geral. Um jeito curioso de virarem as cartas. Eu vou aceitar só a primeira. É a orientação, 3 de ouros. Orientação, guiança na vida, né? É um mês em que você talvez encontre respostas, inclusive, para dúvidas, para questões que você vai se perguntando. Se você tem dúvida em algo, né? Se você está precisando tomar uma decisão, fazer uma escolha. É uma orientação divina da espiritualidade, do universo. Você sendo guiado ou guiada para fazer a melhor escolha. Não existe escolha certa, mas para fazer a melhor escolha nesse momento. A outra carta que tem aqui é o compartilhar, a rainha de paus. Muito fogo, muita força, muito poder. A carta do compartilhar, você dividindo bons momentos, eu trago essa mensagem a partir dessa carta, né? De você dividindo bons momentos agradáveis com pessoas ao seu redor. Acredito que, juntando as duas, né? Você encontrando as respostas que você busca, você sendo guiado e orientado ou orientada para encontrar essas pessoas, para compartilhar desses momentos com pessoas que fazem sentido de ter na sua vida, ou você encontrando pessoas, né? Um círculo novo, por exemplo, uma nova amizade, ou você se conectando mais com as pessoas que você tem na sua vida, sejam parentes, amigos, amores, você se conectando, trocando, dando e recebendo, oferecendo o seu melhor e recebendo o melhor das pessoas. É um mês próspero nesse sentido, de você trocando. Aqui, né, na carta da orientação, ela traz também isso, essa guiança, né, da espiritualidade, do universo. Você sendo direcionada no caminho certo, inclusive em relação a esses relacionamentos. E por fim, a completude. A carta do mundo. As peças se encaixando, né? Bem coerente com a mensagem até aqui. Você encontrando seu lugar no mundo, você encontrando as respostas que você busca, você encontrando pessoas que fazem sentido. Um mês promissor nesse sentido, né, para a vida de modo geral. Promissor, iluminado, eu diria. Um mês leve e muito iluminado, de você
encontrando paz dentro de você. Vou seguir aqui com esse outro tarô, oráculo, pra gente ver o seu profissional. Você que se conectou com o elemento fogo. Não sair nada também é uma mensagem, né? Eu sempre falo isso. Vitória e sucesso. Mas talvez não seja ou do jeito que você espera, os resultados profissionais vindo do jeito que você espera que eles viriam, ou demorando um pouco mais, algo se arrastando, né? Demorando. Falo isso também. Primeiro porque, né, como eu disse, não sair também é mensagem. De alguma forma isso está bloqueado em algum nível. Mas porque eu não falei, mas a carta que estava no fundo ali do outro deck, do primeiro tarô que eu usei aqui, é o adiamento. Algo sendo adiado. Algo demorando mais do que você espera. Aqui, possivelmente, no seu campo profissional. A segunda carta que saiu aqui é a carta da paciência, a temperança. Então, te exigindo mais paciência. Te dizendo que atraso não é fracasso. Eu já escrevi essa frase em algum vídeo de algum signo. Em 2021, atraso não é fracasso. Às vezes as coisas precisam de um tempo maior para acontecerem e tá tudo bem. A vitória e o sucesso, ela tá aqui. Só que precisa de paciência, precisa de um tempo maior. Usa esse tempo, usa esse mês para planejar, para avaliar os seus planos, os seus objetivos, avaliar se se eles ainda fazem sentido. Porque às vezes as coisas se atrasam, não dão certo, né, entre aspas, não acontecem do jeito que a gente esperava, porque não era para acontecer, ou não era para acontecer daquele jeito que a gente esperava. Então, avalia, vê se você ainda quer isso que você quer. Aproveita que é o mês de janeiro, aquele mês em que a gente acabou de fazer as metas do ano novo, né? Revê essas metas. Vê se você não fez metas baseadas em medo, baseadas na escassez. Superação de obstáculos aqui no fundo. Por quê? A gente tem aqui preso no medo. Vê se essas metas que você fez, essas que não estão dando certo, se elas não foram feitas baseadas em escassez, baseadas em medo. Medo de não ter, medo de perder, medo de fracassar em algo maior. Eu tenho tanto medo de não conseguir chegar no topo da montanha que eu só dou o primeiro passo aqui na base dela. Eu sinto vontade de desejar o topo, mas eu não desejo porque eu tenho medo de não conseguir. Então eu faço um desejo menorzinho, aí eu digo que é porque eu tenho o pé no chão, mas na verdade o que eu tenho é medo. Isso é fazer uma meta, criar um objetivo baseado na escassez. Queira, tudo que você pode desejar, você pode alcançar. Isso é o título de algum vídeo recente aqui. Tá me vindo aqui que eu já escrevi isso, que veio em alguma outra mensagem. Não tenha medo de desejar o mundo. Você pode desejar o mundo. Vitória e sucesso profissional aqui. A área que a gente tá falando é profissional.
Você pode desejar o mundo, você pode desejar melhorar, você pode desejar o topo da empresa ou do mundo. Não tenha medo. E tem uma frase que eu ouvi uma vez, que era mais ou menos, não é exatamente isso, talvez eu não saiba falar ela direito, mas era mais ou menos assim: mire nas estrelas, porque você pode atingir o topo de uma árvore. Se você só mirar no topo da árvore, você não chega nem no galho. Não era exatamente esse o final, mas é tipo isso. Mire longe, mire no topo, no máximo que você consegue visualizar. Visualiza. Se você consegue visualizar, você vai encontrar um jeito de realizar. Nesse mês, é importante que você avalie, reflita sobre esses desejos, sobre essas metas. Se eles estão na escassez, se eles foram feitos na escassez, ou se eles estão alinhados com quem você é e com o que você quer. De fato, ainda, né? Assim, isso ainda faz sentido de querer. Então, isso segue sendo uma meta, um objetivo. Se não, risca e coloca um outro no lugar. Uma outra coisa, não foque, o que eu ia falar não tenha tantas metas. Foca em 3. Você pode ter quantas metas você quiser, mas focando para realizar, para executar, assim, no momento, foca em 3 no máximo. Porque a gente tem uma limitação de tempo, né, de energia. Então, se você tiver uma lista de 15 metas em ação, assim, ativas, pode ser que você não consiga realizar nenhuma delas, porque você não consegue colocar sua energia em nenhuma, de tanta coisa que tem. Então, concentra essa paciência aqui. A temperança tá te falando sobre essa paciência, né? Essa calma, essa tranquilidade para focar. Foco. E agora eu vou tirar aqui algumas cartas para os relacionamentos. A gente começou com 4 de espadas, que traz um certo recolhimento, um momento de pausa, de reflexão também. Quando eu disse lá no início, né, você encontrando pessoas alinhadas com você, 2 cartas aqui que trazem essa energia. Talvez algumas dessas, e tinha ali o adiamento, né, eu não falei desse adiamento, eu a princípio deixei ele quieto, mas pode significar, quando eu falei sobre as peças se encaixando, né, que algumas peças não encaixem mais. Aqui trazendo para os relacionamentos. A primeira mensagem foi para a vida de modo geral. E o adiamento, que foi o fundo do deck. Por quê? A gente tem esse 4 de espadas aqui, que é essa pessoa se recuperando. A sensação que essa carta me traz é isso, uma pausa para recuperar a energia, para se reestabelecer, para se curar. Se a gente está falando de relacionamentos, talvez seja um mês em que, aí depende do seu status, né? Mas vou colocar assim, pode ser um mês em que as coisas vão acontecer mais devagar, ou que a sua vida amorosa não vai ser assim, não vai fluir tanto, porque é um mês de recolhimento, é um mês que você talvez aqui esteja, a sua energia, sua alma está te direcionando para usar a sua energia para outras coisas. Então isso aqui vai ficar meio quietinho. Como eu falei, né? A gente não tem energia para tudo. Então pode ser que esteja sendo tirado daqui para que você foque em outras áreas. Mas para algumas pessoas significa um momento de um término, um afastamento de alguém que vai te demandar esse período de recuperação. A carta seguinte, as 2 outras cartas, eu não vi o fundo. A Rainha de Ouros no fundo do deck. As 2 outras cartas, como eu falei, a segunda que saiu tem uma energia parecida com a primeira. Aqui, essa carta me passa a seguinte impressão. Conflitos acontecendo, ela tá aqui sendo atacada, né? Ela tá aqui, até como se fosse uma cama de
de espinhos, né? Aquela cama de prego. Só que ela tranquila ali em cima. Apesar do caos, apesar dos conflitos, apesar dos desentendimentos, ela mantendo a calma, encontrando esse centro. A gente tem a paciência aqui na mesa. E, mais uma vez, quando eu disse, né, as peças se encaixando, você trocando, compartilhando de bons momentos. Talvez conflitos em relacionamentos aconteçam para que pessoas saiam de cena e fique só quem faz sentido. Não quer dizer que você precisa sair brigando com as pessoas, mas que talvez alguma coisa aconteça, algumas brigas, algumas discussões, ou só um afastamento aconteça. E você perceba que ficou quem precisava ficar. E quem não precisava ficar, não ficou. E tá tudo certo, não tem problema. Essa tranquilidade aqui dela, não tem problema. É como precisa ser. A outra carta, a gente tem o 6 de espadas. Ela traz uma certa turbulência emocional. Apesar de ser uma carta do naipe de espadas, ela traz muita água. E é uma carta que traz assim, me traz a impressão de alguém que tá num lugar desconfortável, tá num momento de turbulência, de emoções confusas, de, às vezes, para alguns, sofrimento, situações desagradáveis acontecendo. Mas isso tudo, na verdade, assim, é passageiro. Isso vai te levar, se você se permitir passar por isso, porque acontece mesmo, você vai se ver depois num lugar de mais tranquilidade. Você vai encontrar a calmaria depois da tempestade. Essa carta traz isso. Aqui, por enquanto, é a tempestade, mas a calmaria vem a seguir. Por quê? O fundo do deck era a Rainha de Ouros. Aqui você tem 2 rainhas na sua leitura, na sua mensagem para esse mês. Você encontrando de fato pessoas que fazem sentido para compartilhar de bons momentos. Na vida amorosa, que tem outra rainha, a rainha da solidez, da prosperidade. Bons momentos mesmo, momentos felizes. Você encontrando pessoas, tendo perto de você, nesse momento, pessoas que te oferecem algo, que te beneficiam, não no sentido de se dar bem em cima do outro, mas com quem você pode trocar, crescer junto, aprender, ou só viver um bom momento, né? Um momento agradável, se divertir, ser feliz. Essa rainha traz isso. Então, depois da tempestade, vem a bonificação por você ter passado por isso. E é aquilo. Aprenda com as dificuldades. Ninguém gosta de sofrer, né? Não é legal sofrer. Também não gosto. Mas a gente pode escolher ficar no sofrimento ou aprender com ele e assim ele passa mais rápido. A gente fica em paz com isso, com essa dor, com o desconforto. E quando a gente começa a ficar em paz com o que é desconfortável, isso começa a se tornar confortável. Não no sentido de se conformar com o que é ruim, mas no sentido de o que é ruim não te abala tanto. Você consegue passar por isso de um jeito que você não sai tão destruído no final. Pelo contrário, você sai fortalecido, você sai maior, você sai mais sábio, mais forte. E é isso. Então, apesar, né, das turbulências, se elas acontecerem, saiba que você é capaz de passar por elas. E você pode aprender algo com elas, inclusive para não deixar que elas se repitam no futuro. Quanto mais você se alinhar com a sua essência, com você, mais você se alinha com as pessoas certas. Então, menos conflitos. Não quer dizer que nunca vão acontecer, mas menos sofrimento você passa. E se você quiser uma leitura
exclusiva, totalmente direcionada para sua energia, você pode entrar em contato comigo pelo link que tem na descrição, no site anaencanta.com, tem todos os detalhes. Vou finalizar a sua leitura aqui. Muito obrigada por me permitir trazer essa mensagem até você. Te convido a se inscrever no canal, caso não seja inscrito ou inscrita, para não perder os próximos vídeos como esse e todos os outros que eu trago semanalmente aqui para o canal, para apoiar a sua jornada de desenvolvimento pessoal. É isso. Te agradeço e te vejo no próximo. Até lá! A gente vai agora para você que se conectou ou que é do elemento ar, aqui com a adaga, punhal, sei lá, representando a espada, o elemento ar. Vamos lá. Vou começar aqui vendo a mensagem para sua vida de modo geral para o próximo mês, pro mês de janeiro, né? Você que escolheu aqui o elemento ar. A consciência, já mostro. A consciência é o As de espadas. O elemento que você chegou aqui escolhendo. Bom, eu peguei só 3 pro primeiro grupo. Vou manter aqui, não vou olhar o fundo. Vou aceitar a última que saiu aqui. Senti de tirar ela. Vou aceitar ela como complemento aqui para a mensagem. Temos 2 vezes a consciência. Aqui no As de espadas e aqui na carta do carro. E as outras cartas que a gente tem aqui são o 9 de copas e a fonte, o As de fogo. Consciência aqui é você tomando consciência, eu vejo, que é um mês em que você tem a oportunidade ou tem a tendência para se perceber parte de algo maior, talvez acessar um pouco mais a sua espiritualidade para alguns, se conectar mais com o todo, se conectar com o universo, tirar momentos de reflexão para fazer essa busca interna, visando, né, uma transformação interior. Você aqui, a fonte do teu lado, como eu disse, né? Ela estaria aqui representando o fundo do deck que para não ficar muito diferente o tempo das mensagens, então vou usar ela desse jeito. A fonte criadora de tudo que é Deus, como queira chamar, te apoiando nesse mês, estando aí do teu lado, te dizendo, eu tô aqui pra você, tô aqui pra te ajudar. Tudo isso que acontecer, tudo que você passar, todas as coisas pelas quais você passar, tem um motivo e eu tô aqui te apoiando. Promissora essa carta, né? Assim, é uma energia que você pode acessar para, caso inclusive não consiga lidar com as situações, ter essa fé, eu diria. E aí a consciência traz isso, essa reflexão para alguns, um pedido de interiorização, de silêncio, de você tirar momentos de meditação, aqui, limpeza mental também, porque isso te ajuda a, em primeiro lugar, tomar as rédeas da sua vida, a carta do carro fala disso, te ajuda a se reequilibrar, equilibrar luz e sombra. Sua sombra existe e ela tá aí te ajudando a evoluir. Mas muitas vezes ela se apresenta como bloqueio, te atrapalhando o caminho. Então é importante você cuidar dessa sombra, acolher ela, reconhecer que ela existe, reconhecer as suas dificuldades e trabalhar as suas forças. Assim você
sai do lugar que você tá e se direciona para um lugar melhor, com mais consciência. Por isso que essa carta aqui fala de consciência também. Quando eu tomo consciência das minhas forças e das minhas fraquezas, dos meus desejos e das minhas limitações, eu sei como eu fluo, como eu navego por entre elas, me ajudando através das minhas forças e me trabalhando através das minhas fraquezas, para que eu me coloque num lugar melhor. É um mês de trabalho interior para você que escolheu aqui o elemento ar. Trabalho interior para que você encontre conforto. Pode ser que algumas pessoas que estão assistindo estejam numa situação desconfortável de vida, de nada tá bom, eu não tô no lugar que eu queria estar. E isso tá servindo para você como sinal de que você precisa mudar as suas atitudes, mudar os seus pensamentos, mudar a sua forma de agir, pensar e sentir, fazer curas internas, trabalhar o seu emocional, trabalhar a sua mente, para que você entre nesse lugar mais agradável, de mais conforto interno, dentro de você, você com você mesmo. E no mundo também. Aqui o 9 de copas representa desejos realizados. Você encontrando acolhimento. Aqui não está especificando de quem, né? Mas do todo. De quem que eu digo na sua vida concreta, né? Alguém do seu lado te apoiando. Você tem um apoio que é muito maior. O apoio do todo. E aqui é o Ás de Fogo, né? É a faísca, a fagulha inicial, que dá o start para tudo. Tudo que você desejar, ela representa o desejo também, o Ás. O desejo inicial, aquele impulso inicial que te faz ir em direção a algo. Algo melhor, algo que te traz essa sensação de conforto. Talvez não seja um mês fácil. Talvez não seja aquele mês em que vai estar tudo gostosinho, sabe? Mas o objetivo do desconforto é exatamente te ajudar a expandir. Eu vou pegar agora aqui pra gente ver o seu profissional. Aqui do elemento ar. Três. Temos o chakra sexual, o sacro. O 2 de espadas, o conflito mental. E a fertilidade, a imperatriz. Profissionalmente falando, e parcerias e alianças aqui no fundo. Profissionalmente falando, e eu falei agora, né, sobre a gente não sabe exatamente com quem você pode se aliar para se beneficiar, né? Quem te ajuda nesse processo. Aqui essa ajuda aparece, parcerias profissionais, alianças profissionais, você se aliando a pessoas que têm aquilo que você não tem. Quando eu falei de você usa as suas forças e trabalha as suas fraquezas. Você tem as suas forças, você tem os seus talentos, as suas habilidades, e você se alia a pessoas que têm complementos. Você sabe uma coisa, outra pessoa sabe outra coisa que você não sabe. Então vocês juntam forças para construir algo. E assim vocês fortalecem um ao outro, né? Dão as mãos aqui. Nesse mês, profissionalmente falando, é interessante que você busque essas parcerias, que você se abra para essa ajuda. Quando eu falei aqui, você está sendo guiado, orientado, tendo esse apoio do universo, da fonte,
Mas aqui no mundo concreto, físico-material, profissionalmente falando, você encontra, é interessante que você busque para te ajudar as pessoas certas, né? As pessoas que te beneficiam de alguma forma. Porque assim, e é curioso aqui, o que eu ia falar porque assim você cria uma nova realidade. A Imperatriz, ela materializa, ela é a mulher grávida, ela gera uma nova vida. Ela tem todo o potencial para gerar essa nova vida. Inclusive aqui tem um ovo. Essa carta traz essa figura oval. O ovo é a célula da vida, né? Da nova vida. Todo o potencial tá ali. Ela aqui é a própria fertilidade. A Imperatriz é também a criatividade. Ela quem cria, né? É a mãe. E a gente tem a referência a essa criatividade aqui com esse chakra. Pode ser interessante para você trabalhar a sua criatividade nesse período agora. Eu diria que não só nesse mês, na vida. Fazer isso constantemente. Trazer isso para a consciência, né, de que eu preciso fazer esse exercício diário de colocar a criatividade junto de tudo que eu faço. O que é colocar a criatividade se você não tem um trabalho que é criativo, numa área criativa? É você se propor a encontrar resultados diferentes, formas diferentes de fazer. Você se dedicar com prazer ao que você está fazendo. Você se divertir no processo. Não é ficar só seguindo regra e tipo carimbando papel, né, que você nem pensa para fazer aquilo. Você só faz uma coisa automática. Não, aqui é você explorando outras possibilidades, você se dedicando, colocando a sua criança interior, por exemplo, para trabalhar junto, ou seja, buscando se divertir. O mais importante é o processo e não o resultado final. Quando você se dedica ao processo, sem se preocupar com o resultado, a coisa flui. A Imperatriz, ela fala dessa fluidez. Então é possível aqui você acessar esse mês no seu trabalho, seja ele qual for, um período em que as coisas fluem facilmente, que você encontra bons resultados, você cria bons resultados a partir do seu empenho, fazendo as coisas com excelência, com dedicação. Isso aqui essas duas cartas estão te pedindo isso. Você pode escolher fazer tudo no piloto automático, fazer mais do mesmo, e você vai seguir tendo os resultados que você já tem. Você está satisfeito ou satisfeita com eles? Se tiver, tá tudo certo. Mas, se não estiver, busque formas diferentes, abordagens diferentes de fazer as mesmas coisas. Você não precisa mudar de emprego, por exemplo, para mudar a sua forma de ver o seu trabalho. Até porque se você mudar de empresa, por exemplo, e continuar agindo da mesma forma, pensando do mesmo jeito, você vai automaticamente fazer as mesmas coisas, só está num lugar diferente. Então, se você, por exemplo, não está feliz com o seu trabalho, às vezes você não precisa mudar de trabalho. Você só precisa mudar a sua forma de olhar esse trabalho que você faz. Mudar a sua forma de agir. Esse conflito mental aqui traz exatamente isso. Uma decisão precisa ser feita, né? Essa carta traz isso. Eu preciso escolher. Preciso decidir como que eu vou agir daqui pra frente. Qual abordagem eu vou trazer aqui pro meu trabalho. O seu resultado vai ser proporcional às suas escolhas. Lembrando que você não precisa saber tudo, você não precisa dar conta de fazer tudo. Você pode se beneficiar com o apoio de outras pessoas. É um mês favorável para isso. Eu não vejo aqui profissionalmente falando, né? Na área profissional, eu não vejo. Podem acontecer certos desentendimentos, certos conflitos, mas eu não vejo como um mês pesado, um mês difícil.
Pelo contrário, se você estiver disponível, disposto, aberto ou aberta a fazer com leveza, a levar o seu trabalho com leveza, você vai encontrar bons resultados. Como eu disse, a Imperatriz está aqui, né? Ela traz essa prosperidade. Ela representa essa prosperidade. Vamos ver agora aqui os seus relacionamentos. Você que escolheu ali o elemento ar. Opções ou oportunidades. Você encontrando pessoas ou você precisando, de alguma forma, escolher entre pessoas, tendo opções, né? Se relacionando com mais de uma pessoa. Falei tendo que escolher, mas não, a princípio aqui não é assim, você precisa fazer uma escolha, não é isso. É só assim, você tem opções. Você tem oportunidades inclusive de conhecer pessoas diferentes, né? Aqui cada potinho desse tem uma coisa dentro, um é diferente do outro. Cada um tem os seus prós e contras. Uns são furada, uns são roubadinha, outros são muito bons. Então é importante que você aqui, né, a consciência, mais uma vez, vindo aqui, é uma carta que estava aqui na linha da vida, como um todo. Então ela traz a energia dela para essa área também. Refletindo, tomando consciência, buscando observar como cada uma dessas opções age, o que elas falam, o que elas demonstram, o que você sente sobre cada uma. Como eu disse, não é necessariamente você precisando fazer uma escolha por enquanto. Mas você decide sempre com quem você troca energia. E essas trocas podem te sugar ou te fortalecer. Então, às vezes, nem sempre, é bom ter várias opções se todas elas te drenam. Se você se sente, e aqui falando de relacionamentos amorosos, né? Mas aqui pode ser também, por exemplo, você precisando se blindar um pouquinho mais na sua família, por exemplo. Ao invés de permitir que todas as pessoas da sua família te acessem e deem pitaco na tua vida e te demandem coisas, né? Te peçam coisas para você fazer, para você dedicar tempo e energia, você colocando um espaço. Peraí, não vou gastar meu tempo e minha energia com isso aqui que não é meu. Então pode ser muito nesse sentido também. Essa escolha nesse sentido de eu escolho me colocar em primeiro lugar, não gastar minha energia com qualquer um que não me oferece nada, porque aqui a gente tem essa coisa de troca, né? Várias cartas indo e vindo. E é uma carta, o 7 de copas, é uma carta que fala de projeção também. No outro tarô aqui que eu tenho, ela traz essa palavra, projeções. Então é importante que você observe as suas expectativas em relação às pessoas que você tem na sua vida. Essas várias opções, se for o seu caso, porque pode não ser, pode ser que você tenha uma pessoa só do seu interesse, esteja se relacionando com uma pessoa só, ou não tem ninguém também, né? E aí pode significar aqui que vai surgir alguém na tua vida. Eu vejo isso aqui com as outras cartas que a gente tem. Por quê? Nesse mês, né? Porque a gente tem aqui só carta boa. A celebração, que é o 3 de copas. Só carta de copas. Bem ajustado, né? Estamos falando de relacionamentos, de vida afetiva. Só carta de copas. 7 de copas, 3 de copas, o pajem de copas. E o 9 de copas estava no fundo do deck. Então, assim,
Se você não tem ninguém, vou concluir aqui o que eu ia falar. Se você não tem ninguém, fica atento ou atenta assim ao seu redor, a quem cruza o teu caminho. Se coloca mais no mundo, mostra sua figura por aí, porque pessoas interessantes podem cruzar o seu caminho. A gente tem o 3, que fala de encontros, de celebração, e tem o 9. Se você deseja um encontro, pode ser que você esteja muito bem sozinha e não queira saber de ninguém. É possível, né? Existem pessoas que comentam isso em alguns vídeos. Mas se você quer, é possível que isso seja atendido, que isso aconteça nesse primeiro mês do ano, em janeiro agora. Porque o 9 de copas representa isso. Essa pessoa aqui encontrou o pote de ouro, ela tá feliz da vida que encontrou o pote de ouro. Ela realizou o desejo dela. Ela encontrou aquilo que ela queria. E olha só, o 9 tá aqui de novo. Na primeira linha de cartas que eu falei, a gente recebeu aqui o 9 de copas. Aqui ele representa a preguiça, né? Eu trouxe uma ideia de conforto, você encontrando conforto na vida. Mas não deixa de ser o 9 de copas, que fala de desejos realizados. Então, eu vejo um mês interessante, afetivamente falando. Também podemos estar falando aqui sobre uma vida familiar, parentes, filhos, marido, enfim. E um mês gostoso, um mês agradável, de você comemorando. Comemorando, sempre que eu disser isso, é muito no sentido de se divertindo, vivendo momentos agradáveis. Pode ser sentada no sofá vendo Netflix, pode ser. Mas é um momento em que você tá bem ali fazendo aquilo, tá feliz, tá te dando prazer, tá te trazendo felicidade. É isso. E o pajem é alguém que olha pra si mesmo. Ele tá aqui como se ele estivesse olhando pros pés dele, né? Porque corta aqui e aparece aqui. E o pajem de copas é uma carta que fala disso, fala de auto-amor. O que eu trago é você em paz, em primeiro lugar, com os seus sentimentos, mas pode ser um pedido também aqui para algumas pessoas, para que você dê ouvidos, sinta mais, dê mais ouvidos aos seus sentimentos. Se for o caso, né, se você tiver pessoas para escolher entre elas, você precisa decidir aqui. Sente qual é a resposta, sente no teu coração. Não vai pela lógica, ou não vai pelo que te dizem. Sabe assim, aquela pessoa que fala que vai fazer e vai acontecer, ao passo que ela não demonstra com atitude de fato, ela não tá mostrando, ela só tá falando. Então sente qual é a verdade da pessoa, sente qual é a sua verdade, aquilo que você quer, aquilo que você realmente deseja, porque aquilo que você desejar, você vai realizar. É possível, tá disponível aqui pra você, essa abertura de campo, de caminho, para que você realize o que você deseja. Mas você precisa saber o que você quer, né? Acho que eu acabei de falar isso, não me lembro. No primeiro grupo do fogo. O pajem, ele sabe, ele tá em contato com o emocional dele, com o que ele sente. Ele sabe o que tá acontecendo lá dentro. Então é importante que você faça isso também. Não olhe só pra fora. Não olhe só assim, tô aqui me divertindo, tá gostoso, então é isso aí. Percebe o tempo todo como você se sente em cada situação, como você se sente com cada pessoa que tá do teu lado. Se essa pessoa tá te drenando ou tá te ajudando a se fortalecer. Isso é muito importante para que você se coloque no lugar certo. Quando eu falei aqui, né, a vida confortável. Para que isso faça sentido. Para que essa vida, de fato, aqui de modo geral, né, falei amplamente, mas também na sua vida emocional, afetiva, amorosa. É importante você tomar consciência o tempo inteiro de quem você é, do que você sente, do que você quer, do que o outro quer, do que o outro sente. E se você quiser uma leitura exclusiva, totalmente direcionada para a sua energia, tem o meu contato na descrição do vídeo, o site anaencanta.com, tem todos os detalhes. Você pode me acessar por lá.
E é isso, vou finalizar sua leitura aqui. Muito obrigada por me permitir trazer essa mensagem até você. Se você ainda não se inscreveu no canal, te convido a se inscrever para não perder os próximos vídeos que eu vou trazer como esses e todos os outros do canal que eu trago aqui, mensagens semanalmente para você, para te ajudar na sua jornada. É isso, te vejo no próximo vídeo. Até lá! A gente vai agora para você que se conectou com o elemento água através dessa concha, ou se você é de um signo de água. Vamos ver aqui o que o mês de janeiro, ou o próximo mês, dependendo da data que você está acessando o vídeo, né? Traz para você. Começando aqui com a sua vida. Vou trazer uma mensagem mais geral, para a vida de modo geral. O mago, a existência. O mago, o mundo e o avarento. No fundo aqui temos a paciência. A primeira coisa que eu preciso dizer é que esse mês vai ser um mês, eu vejo como sendo um mês mais lento, em que não tem muita coisa acontecendo, não tem muita coisa rolando. Pode ser um mês em que você começa apegado ou apegada a algumas coisas, a algumas pessoas. Eu vou colocar aqui algumas coisas no sentido de ideias, planos, eu preciso fazer tal coisa, muito determinada, mas apegado assim a um resultado que não necessariamente é o melhor para você, mas você tá ali focado naquilo, e isso pode ao mesmo tempo te ajudar a realizar o que você quer, mas também pode te atrapalhar no sentido de você tá bloqueando a tua vida para algo melhor do que você consegue ver. Porque a gente tem aqui, tô falando isso tudo por conta do avarento. Ele tem essa riqueza nas mãos, ele tem um tesouro, ele já conquistou algumas coisas, mas ele tá apegado a uma ideia, apegado a uma vida, apegado a essa riqueza aqui. E aí ele se bloqueia, tá vendo? Ele é um muro, é feito de muro, de pedra, e é uma imagem carrancuda, desgostosa da vida. Eu tenho aqui, conquistei algumas coisas, mas eu tô desgostosa, não é suficiente, não é o que eu queria. Então eu tenho, mas eu reclamo do que eu tenho. Eu não fico satisfeita e contente com o que eu tenho. E quando eu faço isso, quando eu não sou grata pelo que eu já tenho, eu não consigo abrir espaço para mais. Ou eu acho que eu só consigo isso aqui, que eu não consigo mais nada além disso, então eu boto aqui um muro, uma barreira entre mim e o universo, e aí eu não consigo expandir, não consigo fazer mais nada, crescer. Então, pode ser que essa seja a sua energia, mas pode ser que seja só aqui um alerta para presta atenção se você não está fazendo isso. Esse mês é importante você prestar atenção. Quando eu comecei falando que me parece que é um mês mais lento, em que não muitas coisas acontecem, repara, dá uma verificada se você não está bloqueando as coisas de acontecer nessa energia. Ou às vezes até querendo que as coisas aconteçam de um determinado jeito. Assim, eu só tive sucesso se for de um certo jeito, mas aí acontece de um jeito diferente. E aí você acha que aquilo não deu certo, porque não foi do jeito que você achou que tinha que ser. Então, mais uma vez, você se bloqueando para a prosperidade porque tá apegado a uma ideia. Foi por isso que eu comecei falando isso. Mas a gente tem perdão, a paciência. Essa carta que traz uma certa espera, traz um período, né? Algo que precisa de um tempo para acontecer. Junto dessa carta do mago aqui nesse tarô, que traz também uma figura contemplativa. Ela está aqui sentada observando o céu estrelado. Não, são duas cartas que não trazem sofrimento nessa espera, nessa pausa, nesse não acontecer num tempo determinado. Não tem sofrimento aqui. Mas é isso. Não precisa ser sofrido, mas
algumas coisas precisam de um tempo para acontecer. E aí, se tiver sofrimento, você tem que ver se não é você mesmo ou você mesma que está causando esse sofrimento. Apegado a uma ideia encaixotada, sabe? Mas, de modo geral, apesar de ser um mês que tem um ritmo mais devagar para você, aqui do elemento água, é promissor, porque a gente tem uma carta do naipe de ouros, o 7 de ouros, tem um mundo que traz sucesso, traz realização no seu lado luminoso, né? A completude, eu cheguei onde eu queria, eu conquistei aquilo que eu queria, as peças se encaixaram, tá tudo no lugar. Então tem o mundo como uma carta promissora e o mago, ele é aquele que manifesta, aquele que faz acontecer aquilo que ele quer. Então, como eu disse, apesar de ser um mês que pode ser um pouco mais com tempo diferente, né? Aí a gente vai ver aqui o seu profissional, se é nessa área, vai ver o seu emocional, os seus relacionamentos. Pode ser em uma área ou em outra, ou nas duas, né? Aqui realmente na vida como um todo. Mas isso não sendo ruim. Essa espera é necessária, esse período mais lento é necessário e você consegue realizar. Essas duas cartas falam isso, você consegue realizar aquilo que você deseja. Talvez não seja esse mês. Talvez você esteja aqui assistindo essa leitura para te falar o seguinte. Vou repetir, eu falei isso no primeiro. Acho que foi no primeiro grupo. Já não lembro mais. Atraso não significa fracasso. Aqui não significa mesmo. Talvez você esteja assistindo essa leitura para você ouvir isso. Que se você tinha um plano de que algo ia se concretizar nesse mês e isso não acontecer, não ache que deu errado, que nunca vai acontecer. Só não é agora, não é o momento. Precisa ainda de preparo. Algo ainda não está pronto para acontecer, para vir para o mundo. Aí encaixe na área que for. A gente pode estar falando de um relacionamento, a gente pode estar falando de um projeto, uma mudança de vida, de emprego, de status, de qualquer coisa. A gente pode estar falando de várias áreas aqui. Você sabe, eu sempre falo isso, quando eu comecei a falar sobre algo que você quer e não aconteceu, não está acontecendo, ou você esperava que ia acontecer esse mês, você já sabe o que é. E é isso. É disso que a gente está falando. Eu não tenho como saber porque é uma leitura feita para mais de uma pessoa, então eu acesso a energias muito diferentes. Apesar da mensagem valer para todos. Agora a gente vai ver no seu profissional. Vamos ver o que vem aqui para o mês de janeiro. Você que escolheu o elemento água, se conectou com o elemento água. Aproveita esse período para relembrar. Lembra que eu falei do avarento? Ser grato, ser grata pelo que você tem. Relembra suas conquistas. Passa aquele filminho assim na memória, sabe? E agradece por isso. Aproveita esse período para isso. Fica aí a dica de um pequeno ritual que você pode fazer para agradecer e abrir espaço na sua vida para mais prosperidade. Novos começos. O louco. Alguma coisa iniciando para você esse mês na sua área profissional. Pode ser um projeto, pode ser uma mudança. Portas se abrindo para você. Pode ser que você esperava aqui um certo resultado, ou vou trazer um exemplo. Você esperava uma resposta de uma empresa. Você tentou
uma vaga. E aí essa vaga não é aberta pra você, você não é chamado. Mas aí você descobre que na verdade foi o melhor que podia te acontecer, porque surge uma nova oportunidade ainda melhor. Você nem se deu conta de que aquilo ali estava no teu caminho e de repente você recebe essa proposta, essa oportunidade. Falei aqui sobre vaga, mas pode ser um projeto também que não deu certo, mas a melhor coisa que podia acontecer era ele não dar certo desse jeito que você achou que deveria dar. Foi o que a gente estava falando até agora aqui. Eu peguei aqui a primeira, né, carta que caiu, saíram várias. E eu tô pegando aqui o fundo do deck, também é uma que virou. A prosperidade se inicia. É um momento, 2 inícios aqui pra você. Novos começos, novos projetos, novas oportunidades. E é o início dessa jornada rumo à prosperidade. Você talvez se percebendo, se colocando no caminho certo. Pode ser que você nem tenha consciência ainda de que você está se colocando nesse caminho certo. Mas lá na frente você vai ver que esse passo que você deu, ou até isso que deu errado aqui e te direcionou para um novo lugar, foi exatamente o que te levou para o seu sucesso, para a sua prosperidade. Qualquer coisa que aconteça nesse mês, não reclame. Não reclame. Aceite. Aceite as coisas como elas são. Tudo tem um motivo de ser como é. Esse mês, não duvida disso. A gente tem aqui o sol, a luz, você ganhando consciência e você acessando um lugar iluminado, acessando essa luz, acessando o sucesso. Talvez você não veja o sucesso concretizado, materializado em forma de resultado. É possível, mas eu tô falando isso porque a gente tem 2 inícios aqui. Então, a semente, quando é plantada, você não come o fruto no mesmo dia, né? Precisa de um processo. A gente tem o processo aqui. Falei dele. Então, não é assim tão rápido. Então, eu acredito que você não vai ver esse sucesso materializado, essa prosperidade materializada. Pode ser, você pode ter indícios, você pode ver pequenos indícios, pequenos flashes de que você está no caminho certo. Isso eu acredito. Mas o resultado maior, não. Mas ele está no caminho. O sol e os desejos realizados. Só carta boa aqui para você. Só coisa boa. Confia. Agradece. Pelo que você onde você já chegou, pelo que você já conquistou. E confia que você está sendo guiado, direcionado, se direcionando para o melhor lugar. Minha bateria vai acabar. Eu volto se precisar pausar. Só carta boa aqui. Mas, como eu disse, talvez não seja um mês profissionalmente aqui falando, pelo menos, em que você vai ver esses resultados realmente, né, assim, concretizados em cima da sua mesa. Não vejo. Eu vejo o início desse movimento, o início desse processo. Mas é aquela coisa, pode ser que você já venha planejando, já venha fazendo algumas coisas, então você começa a ver já resultados. E isso acabou a bateria. O que eu ia falando é que é nesse processo, né, que você percebe que você está no caminho certo, que você reconhece que você está no caminho certo e se fortalece para continuar seguindo, continuar fazendo e esperando e realizando e tendo paciência e tudo isso junto. E aí agora a gente vai ver aqui o seu campo afetivo, seus relacionamentos. Você que se conectou ali com o elemento água. A gente tem a Rainha de Paus, fogo, desejo, elemento fogo, né? O 5 de Copas,
Perdão. E o Pajem de Espadas. E no fundo do deck temos o Rei de Paus. Temos aqui um casal. O Rei e a Rainha de Paus. Para você que se conectou com o elemento água ou que é de um signo do elemento água, você, daí precisa encaixar, né? Se você já está em um relacionamento, eu já falo com você, mas se você não está em um relacionamento, ou se você tá solteira, ou solteiro, né, completamente, ou começando a conhecer alguém, aqui tem um casal de muito poder. Um encontro entre duas pessoas alinhadas, entre duas pessoas que têm muitas coisas em comum. Então isso traz momentos aqui de muito fogo, de muito desejo, de muita paixão, né? Vocês, a interação muito esqueci a palavra que eu queria dizer, mas com muita intensidade, muito intensa, veio a palavra. Uma promessa aqui, né, bastante promissor de uma troca interessante, uma conexão interessante. Se você já tá no relacionamento, esse casal aqui me traz, o que representa pra mim é um mês em que a interação entre vocês vai estar ainda melhor. Se vocês vêm, inclusive, de conflitos, isso de alguma forma se resolvendo, assim, e trazendo de volta o desejo, né, um pelo outro, de volta a paixão, momentos de muita intensidade, muito fogo entre vocês. E se você está só, né, solteiro, solteira, um encontro interessante, bem interessante. O que a gente tem é, por si só, né, a rainha de paus, ela traz uma pessoa muito empoderada. Isso é importante porque você precisa, de alguma forma, estar naquele estado de ser rainha de si, dona de si ou dono de si, independente de gênero aqui, inclusive do casal, né, quando eu falo o rei e a rainha, porque é um casal, é um encontro. Mas independente de gênero, essa rainha traz esse poder pessoal, esses dois reis e rainha aqui, eles têm muito poder, muita força interior. Então é importante que você se coloque nesse estado, que você se sinta poderosa ou poderoso, que você se sinta uma pessoa viva, cheia de vida, cheia de fogo. Aquela pessoa que não tá murchinha na vida, vendo a banda passar, né, as coisas acontecendo, tá ali agindo, indo em busca daquilo que quer, fazendo acontecer em todas as áreas da vida, não só nos relacionamentos, em todas as áreas. É você se sentindo poderosa ou poderoso na vida. E aí, quando você se sente assim, você atrai pessoas, você chama a atenção, você desperta o interesse em quem te desperta o interesse. Você se abre para isso. Então é importante você movimentar esse fogo interior, né? A chama de vida que tem em você. É importante que você faça isso, para que você atraia aquilo que você deseja. E aí a gente tem o 5 de copas, que traz um período, um momento, talvez não o mês inteiro, mas pode ser algum momento do seu mês, em que você talvez fique mais recluso, mais retraído, talvez venha uma tristeza, uma certa melancolia, uma certa tristeza à tona, e você precise lidar com isso, se colocar, né, se trabalhando para sair disso e entrar nisso que eu acabei de descrever. Talvez isso aconteça. E é importante que você perceba esse momento, lembre disso que eu tô te falando, e não fique, não se permita se afundar cada vez mais nessa tristeza, nessa melancolia. Saia disso. Pode ser aqui para algumas pessoas que isso represente um desentendimento. Essa carta frase que é muito associada a ela é a pessoa chorando leite derramado. Só que ela tá aqui lamentando
pelas perdas, pelo que aconteceu de ruim, pelo que não deu certo. Então isso pode acontecer, isso tá aqui de alguma forma, né? Pelo menos para algumas pessoas, você passando por uma situação ou outra de conflito ou de mágoa, alguém te fazendo algo que não te agrada, ou você perdendo alguém se afastando, você perdendo alguma coisa. Enfim, tudo nesse sentido. E aí ela tá aqui lamentando, né, chorando por isso, sem perceber que tem uma outra tigelinha aqui que não derramou, tá ali, tá disponível. Então, aqui pode ser que você esteja aí. Quando eu falei lá no início de você apegado a uma ideia, talvez, pode ser uma pessoa aqui. Você vendo, olhando para uma pessoa que não tá olhando para você, né? Você interessado, demonstrando interesse por alguém que não tá te dando muita bola. E você fica ali lamentando. De, poxa, queria tanto essa pessoa. E ela não faz nada, ou ela não se aproxima, ou ela se afasta. Sem perceber que tem outras pessoas aí disponíveis. Que tem uma pessoa aqui, ó, que tá ao teu redor, ou que vai chegar nesse período, que vai aparecer, vai cruzar teu caminho, ou que já está, alguém que você já conhece, que é alguém que de fato está alinhado contigo, que de fato está disponível, que tem coisas em comum, alguém com quem você vai ter, se você se abrir para isso, você vai ter uma troca super interessante. Tem esse fogo todo aqui. Então pode ser que você, aqui, aquele avarento lá do início, esteja falando disso. Você apegado a uma ideia de uma pessoa fechada, se fechando para isso e esquecendo de se abrir para o mundo. Para que esse encontro aconteça, para que essa pessoa chegue. Lembrando que esse rei aqui, ele estava no fundo do deck, ele estava escondido. Ele não saiu. Ele estava ali. Ou seja, para algumas pessoas pode ser alguém que você não está vendo. Você não está se permitindo ver essa pessoa. Se abrir para essa pessoa. Alguém que pode até já estar demonstrando, te oferecendo algo, fazendo um convite. E você ali, mas não é essa pessoa que eu quero, é a outra. Sem se permitir viver algo que às vezes vai ser bem interessante. Então, aí obviamente não vai servir para todo mundo, mas fica essa mensagem. E por fim, a gente tem o Pajem de Espadas. Essa carta, ela me traz uma ideia aqui de, em primeiro lugar, superação. Essa tristeza sendo superada. Por que eu falo isso? Ela está atravessando aqui como se fosse uma ponte. O Pajem de Espadas, ele traz um dinamismo. Ele traz, às vezes aqui, você se abrindo, você abrindo sua mente, saindo de um lugar e se direcionando para um lugar melhor na sua vida. Aqui, como conselho, faça isso. É interessante que você se abra, se permita viver algo novo, algo que talvez você não estava considerando antes, porque você vai encontrar algo muito bom aí. Ou, para outras pessoas, pode ser um momento que tá me vindo aqui, quando eu falei lá pro grupo de pessoas que já tá no relacionamento, né, de vocês talvez se reconectando, né, é um mês de reconexão, de reacender o fogo. Essa carta me traz uma ideia, a palavra que me vem é criatividade. Acredito que por causa dessas lâmpadas aqui, né, como se fossem balões, e tem esse livro aberto aqui, essa leitura, me remete à criatividade. Então, eu vejo para esse grupo de pessoas, ou para todos, na verdade, mas vou especificar aqui para esse grupo, você interagindo com o outro, seja num relacionamento amoroso ou não, mas você aberta, disponível e trazendo esse toque de leveza, de criatividade, nesse sentido de prazer, de estar ali entregue ao momento. A palavra que eu usei, né, o dinamismo, você
aproveitando o momento, aproveitando a companhia dos outros que estão junto contigo, vivendo boas experiências. Quando a gente vê aqui, né, esse casal, esse encontro de iguais, vivendo aquele momento ali da melhor forma possível, aproveitando, experimentando ou experienciando aquilo ali da melhor forma. Então, no campo afetivo, sim, podem acontecer alguns conflitos, algumas coisas que trazem um certo desconforto, mas de modo geral tá bem interessante. Se você quiser uma leitura totalmente direcionada para a sua energia, tem o meu contato na descrição do vídeo, no site anaencanta.com, tem todos os detalhes. E é isso, vou finalizar sua leitura aqui. Muito obrigada por me permitir trazer essa mensagem até você. Caso não seja inscrito ou inscrita ainda, te convido a se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos que eu trago aqui semanalmente para o canal, com leituras, com mensagens, sempre direcionadas para apoiar o seu desenvolvimento pessoal. É isso, muito obrigada, te vejo no próximo, até lá! E agora a gente vai ver a mensagem para você que se conectou com o elemento terra ou tem o seu signo solar, lua ou ascendente no elemento terra. Vou começar aqui olhando a sua vida de um modo geral, vendo o que vem para você, o que vem para você nesse próximo mês. Ser do elemento terra. A gente tem aqui a concessão, o 6 de ouros e o pajem de ouros. A concessão e a aventura. Vou tirar mais uma. E essas duas cartas me trazem uma ideia de você indo em busca, começando eu diria que viraram. Eu tô vendo aqui duas cartas. Então eu vou aceitar as duas. Eu tenho pego o fundo do deck. Vou aceitar essa aqui como fundo, que foi a segunda que virou, estava por baixo. A gente tem a culpa e o 5 de ouros. 3 cartas do naipe de ouros. O naipe do tarô, que se correlaciona com o elemento terra, esse que você escolheu, ou que é o seu próprio elemento. A gente tem aqui o forasteiro. Eu ia começar a falar aqui a concessão e a aventura, mas eu vou começar pelo forasteiro. Por quê? Ele traz uma ideia de alguém desejando algo, mas esse algo não está ao alcance. Essa carta está no fundo, né? Aqui representando o que estaria no fundo do deck. Então tem esse desejo, talvez um desejo oculto para algumas pessoas. Você nem tem muita consciência ainda de que você quer, ou de que você quer algo que ainda não está acessível, ou de que você talvez você não tenha, você sinta, você ache que você não consegue alcançar, não é capaz de alcançar algo que você deseja. Tem essas possibilidades. E aí, o que a gente tem aqui é, como eu ia dizendo, eu vejo como alguém começando a perceber, começando a se mover em direção a esse algo que deseja. Em direção a algo que traz assim um fogo, sabe? Acende o fogo interior, vem aquela vontade, eu sinto que eu deveria fazer isso, eu sinto vontade de ter isso, desejos. Qualquer coisa que você tenha como desejo ou objetivo. E aí, a concessão aqui me fala muito, o que tá me vindo é uma certa teimosia. Por isso que eu falei que eu vejo você começando a perceber que consegue ir na direção do que você quer. Você tem espaço, tem caminho para conquistar, seja uma coisa, uma posição, uma pessoa, uma realização que você queira. Você começando a perceber, porque essa carta da concessão me traz tá aqui nesse momento me trazendo essa palavra, teimosia. Porque a concessão eu abro mão de um pouquinho, a outra pessoa abre mão um pouquinho e a gente chega no meio termo. Só que aqui tá me vindo isso,
uma cabeça dura, alguém que não tá disposto a abrir mão. Então, quando você não tá disposto a abrir mão, a ceder, para que se encontre um resultado comum, um meio termo, você fica empacado, você fica parado no mesmo lugar, porque nada se resolve, né? Então, aqui, o Pajem traz esse movimento. Eu começo, eu percebo que eu posso fazer diferente. Algumas pessoas podem estar aqui, inclusive pela carta da culpa, pode estar aqui muito assim, eu quero realizar essa coisa e aí eu tô batendo na mesma tecla e não tendo o resultado que eu quero. E aí você começa a perceber que talvez seja interessante você fazer algo diferente. Ter uma abordagem diferente, fazer um movimento diferente. Botar isso em espera e direcionar sua energia para outra área. Não sei. Fazer algo diferente do que você vem fazendo. Parar um pouco com essa teimosia. Parar de bater cabeça. E permitir que a situação se desenrole, se mostre como caminho. Ou te mostre o caminho. E aí a carta da culpa me traz aqui nesse momento uma necessidade, assim, de você parar de se culpar, em primeiro lugar, né? Para quem fizer sentido isso. Mas parar com essa luta interna, sabe? Esse conflito de eu quero algo, mas eu não consigo fazer esse algo, eu não tô disposto a abrir mão. Não sei, essas cartas iniciais aqui estão me trazendo muito uma energia de empacamento. De eu quero, mas eu não consigo. E aí eu não consigo também agir diferente e aí eu continuo empacada. Como eu disse, a carta que estava no fundo é o forasteiro. Ele não tá preso. E tem esse arco-íris ali do outro lado desse portão dessa grade. Tem um grande desejo e tem caminho, mas você não está enxergando. Então talvez seja um momento de você rever pensamentos, rever atitudes. Ao invés de ficar batendo cabeça, rever o que você vem fazendo, para ver se você não encontra uma outra resposta. E se abrir, se permitir para essa resposta. Se permitir fazer diferente. Aí é assim que você desempaca, é assim que você sai desse lugar. Porque quando a gente olha aqui tem 4 cartas, né? 2 têm essa energia mais de teimosia e de culpa. E as outras 2 têm uma energia bem agradável. Ou seja, eu sempre falo isso tá no teu campo, isso tá de alguma forma disponível para você. Essa prosperidade aqui, esse sucesso, essa realização desse arco-íris. O arco-íris está aqui de novo, é o naipe do arco-íris, né, que é o naipe de ouros nesse tarô. Então as cartas sempre trazem um arco-íris de alguma forma. Ele está aqui. O arco-íris é esse símbolo de prosperidade, né, de realização, de desejos atendidos, vida mágica. Ela tá ali. Você precisa se lançar, se colocar. Aqui para algumas pessoas pode ser que seja necessário, a gente esteja falando de uma necessidade de ousar pensar diferente, fazer uma atitude ousada, ter uma atitude ousada em relação a isso que você quer. Jogar os seus desejos, né, a régua mais para cima. Deseje muito. É possível. Vamos ver aqui no seu profissional. Pode ser que a gente esteja falando dessa área, né? Aqui é a vida como um todo, mas vamos focar agora no profissional. O elemento terra. O que esse mês traz para você?
parcerias e alianças. 3 de ouros. Não, de paus. Esse tarô me confunde. 3 de paus. Falando que é um mês que você pode se beneficiar de firmar parcerias, de se unir, se aliar a alguém ou a outras pessoas ou a uma causa. Às vezes, aproveitando isso que eu venho falando, né, aqui no início, você parar de colocar energia, se você tá fazendo, né, tá construindo, concretizando um projeto, uma ideia, colocando uma ideia no mundo, às vezes, ou agir de um jeito mais ousado, ou às vezes parar um pouquinho, deixar isso no canto e focar em outra coisa. Mudar um pouquinho o seu ponto de vista. Porque a gente tem aqui o 7 de copas, que traz essa ideia de você escolher com sabedoria. Tem outras opções aqui à sua frente, tem outras coisas para você fazer, para onde você direcionar a sua energia. Então talvez seja interessante que você olhe um pouquinho mais para elas e deixe essa outra que está empacada no canto, para maturar a ideia. Ou isso aqui também pode representar, né, para algumas pessoas, que você, aqui a gente tem os novos começos. Era isso que eu ia falar, porque a gente tem o mago e o louco como fundo do deck. Então, pode ser que seja aqui representando um novo início profissional para você, ou um novo projeto, você começando uma nova ideia, colocando um novo projeto no mundo. Pode ser para algumas pessoas você mudando de área, de cargo, de emprego, mudando, iniciando algo novo, iniciando um novo empreendimento. E aí, quando você olha para essas outras opções, né, quando você se permite olhar ao redor, ver novas oportunidades, ver novos lugares onde você pode colocar a tua energia, profissionalmente falando, você manifesta, materializa aqui uma nova consciência. Aqui essa carta fala de consciência, mas o mago, ele manifesta uma realidade. Ele consegue manifestar qualquer coisa. Então você consegue realizar novas ideias, novos projetos, mais melhor sucedidos. Quando você se permite abrir a mente, olhar de outro jeito, aqui sair dessa teimosia e ousar, fazer algo ousado. Então, profissionalmente falando, é um mês que vão ter portas se abrindo para você. Talvez você precise estar atento ou atenta para perceber a oportunidade se apresentando para você. Acredito que aqui não é algo... Para alguns pode ser, porque a gente tem essa parcerias e alianças. Então pode ser que seja oferecido para você uma oportunidade nova. Alguém venha e te oferece algo. Alguém vem e te oferece algo. Mas para alguns pode ser que você precise estar muito esperto, muito atento para perceber essa oportunidade. Para alguns, inclusive, pode ser que seja você criando a sua oportunidade, agindo, fazendo algo, como eu disse, ousado, para que essa oportunidade se manifeste, se materialize na sua frente. Para algumas pessoas pode ser isso. Aqui falando de você fazendo acontecer. A gente tem aqui o mago, ele traz, o mago e o louco, né, trazem esse mega potencial positivo de se realizando, concretizando, entrando num lugar, uma vida nova, diferente, iniciando uma nova jornada, um novo momento na sua jornada, com essa energia de criação, energia de manifestação do mago. Todo o potencial de manifestação, de materializar os seus desejos, as suas vontades, os seus projetos. Então, assim, é promissor.
Mas aqui precisa de movimento, precisa de empenho. Não é esperar cair do céu, não é esperar acontecer. E eu não vejo muito assim os resultados vindo já de cara. Aqui é o início, é o começo dessa jornada, é o começo desse novo momento na sua vida profissional. Propício, né? O início do ano. Se você tava pensando em buscar um novo emprego, por exemplo, uma nova empresa, uma nova oportunidade, mudar algo na sua empresa, iniciar um novo projeto, acredito que seja o momento. Se você tem uma empresa, se você tem tá com essa ideia de começar algo novo, fazer algo diferente do que você vem fazendo, pode ser o momento de você firmar parcerias para somar forças. Assim você se fortalece o seu negócio e acessa mais fácil essa resposta, né? Esse bom resultado, que é possível. Ele só não está aqui apresentado, aqui está como potencial. Então, tudo que você se dedicar a fazer, tudo aquilo pelo qual você se dedicar, né, em que você colocar a sua energia, seu empenho, de verdade, assim, com vontade, você tem a tendência, tem a oportunidade de ter um bom resultado. Se você fizer mais ou menos, você vai ter um resultado mais ou menos. É isso que eu quero dizer. Vou tirar agora aqui pra gente ver os seus relacionamentos nesse mês. Como que vai se apresentar, o que tá vindo aí pra você. Do elemento terra. Nossa. Já não sei mais quem foi que caiu. A primeira carta aqui, que saiu aqui, foi o 4 de ouros. Vou recolher essas. Vou ficar com essa aqui. Essa. Olha que coisa, eu ia falar... E é isso, e tem mais uma aqui. Me deu vontade de pegar essas, tá? Tinham outras, mas foram essas. Eu ia falar, e sempre que eu olho essa figura aqui, nesse tarô, eu acho que é a Rainha de Ouros. E eu tenho que ler pra me dar conta de que é o 4 de ouros. E aí a Rainha de Ouros saiu. Eu ia falar, começar a citar ela, mas ela tá aqui, enfim. A gente tem o carro. Não tá focando. E o mundo, que tá aqui mais ou menos na energia do fundo do deck. O mundo, como eu acabei de falar, isso aqui representa isso que eu acabei de dizer sobre a realização, o sucesso, o bom desempenho, ele tá aqui como potencial. É isso aqui, porque é como se fosse a carta do fundo. Tá ali escondido. É o plano de fundo dessa situação aqui. Aqui a gente tá falando de relacionamentos, mas tô exemplificando o que eu disse antes. Tá como plano de fundo. Então, assim, é possível, mas não tá explicitamente aqui demonstrado, né? De que você vai viver, por exemplo, esse mês, um mês super agradável. Eu vejo isso, sim, porque a gente tem essa Rainha de Ouros aqui. Uma rainha que traz essa coisa de desfrutar de bons momentos, desfrutar da riqueza que ela tem, do luxo, da vida gostosa, luxuosa dela. Ela aproveita a riqueza que tem. Então eu vejo aqui pra você essa carta falando assim: você vai ter oportunidades de desfrutar de bons momentos, de aproveitar o melhor da vida nos relacionamentos esse mês. Isso tá aqui, sim. Mas o mundo também traz isso, né? Por exemplo, o que o mundo traz mais aqui seria assim: você tá desenvolvendo um relacionamento com alguém, então você acredita que esse relacionamento vai fluir, né, numa direção, e essa carta representaria exatamente isso, você realizando esse seu desejo, conquistando a pessoa, ou solidificando um relacionamento, ou conhecendo uma pessoa nova. Tem várias possibilidades aqui, depende do seu status. Mas isso tá aqui como potencial.
Se você quer conhecer uma pessoa nova, você precisa ir para o mundo, sair, encontrar pessoas, na medida do possível, né? Ou se colocar na internet, né? Se for o caso, se você usa aplicativos, por exemplo, é se colocar ativamente para que isso aqui realmente aconteça, se realize. Senão isso fica aqui só como potencial. Isso estaria disponível, mas você não foi atrás de realizar. Então é isso. Ir atrás de realizar o carro é movimento, é você se movimentando. É você pegando a rédea aqui desses cavalos e tocando essa carroça, charrete, sei lá, esse carro aqui. É você tocando a vida, fazendo acontecer. De novo aqui. Esse é o grande tema para você. O mago foi exatamente isso que eu falei. Fazendo acontecer. Esse é o tema para você desse mês. Na sua vida como um todo. Na vida de modo geral, no seu trabalho, nos seus projetos, na sua vida afetiva. Você ativamente mudando o que precisa ser mudado, o que não está agradando, né? Assim, tem alguma coisa que está fora do lugar? Eu vou resolver isso, eu não vou mais fingir que não está acontecendo. Pode ser isso. Tem um relacionamento, tem alguém na tua vida que não tá bom. E aí você vai empurrando com a barriga para evitar o conflito, evitar o embate. Mas é preciso o conflito, é preciso a conversa, não precisa brigar. Conflito que eu digo não é briga de discussão, é uma conversa, vamos alinhar isso aqui. Se não tá bom, a gente precisa resolver, encontrar a solução, encontrar um meio termo que fique bom para as duas partes. Era disso que a gente estava falando ali também. Então, é importante que você não tá bom, com quem eu tenho que resolver alguma coisa. Vamos lá, vamos resolver, vamos conversar. Assim, você chega nesse lugar aqui que eu falei da rainha, de aproveitar, de desfrutar esses momentos agradáveis. Eles estão aqui. Mais uma vez, como potencial, como eu falei lá nas duas primeiras cartas, né? Do forasteiro e a aventura. Estão aqui como um potencial positivo. Mas o tema, como eu disse, é você indo em busca de fazer acontecer esse potencial, de realizar, materializar esse potencial no mundo concreto, na vida prática. Aqui a gente tem uma penca de cartas do naipe de ouros. O elemento terra que você escolheu, se conectou aqui. A vida prática, a vida material, o mundo físico concreto. Para você materializar os seus desejos no mundo físico concreto. Eles já existem em algum plano como potencial, mas é preciso agir para materializar. E isso aqui funciona para todas as áreas da sua vida nesse mês. Vai ser importantíssimo você perceber isso e fazer isso, né? Se colocar nesse modo de concretização. E aí, a primeira carta que saiu aqui, né? Não falei dela. Esse 4 de ouros, ela traz essa figura, né? Que eu ia falar que é a rainha, mas ao mesmo tempo ela é a carta do apego. Ela tá aqui agarrada nessa riqueza. Ela tem o potencial para ser rainha, né? Já que é uma carta que sempre me remete. Ela tem o potencial para ser rainha. Mas você percebe como a postura de cada uma é completamente diferente? Espero que esteja focando direito, que eu não estou enxergando. Essa pessoa que eu falei que achava que era rainha, que ia falar que era rainha, ela parece, ela pode ser, mas ela tá aqui agarrada, apegada a um resultado, a uma ideia, a pouco para algumas pessoas. Se a gente tá aqui falando de relacionamento, pode ser que você esteja se contentando com pouco. Nesse exemplo que eu dei, né? Você tem um conflito com alguém, você não tá bom, esse relacionamento, essa dinâmica de vocês não tá boa. Mas você fica, porque é melhor que nada. É melhor me contentar com isso do jeito que tá, do que bater de frente, do que confrontar e quem sabe perder. A pessoa pode querer ir embora,
aí eu vou ficar sem. Às vezes é o melhor que vai te acontecer. Fazer essa limpa na sua vida para que você deixe de ser essa falsa rainha aqui e se torne essa. Olha a postura, como eu disse, né? Essa rainha real aqui, ela tá plena. Ela tá no lugar de força dela. Ela tá vivendo na plenitude, na abundância. Ela não precisa se agarrar a essa moeda que tá aqui na mão dela, ao tesouro dela. O tesouro dela é a vida feliz, próspera. A vida que ela deseja. Ela não precisa ficar ali apegada, agarrada, com unhas e dentes. Ela tá fluindo nesse lugar. A vida, a prosperidade é fluxo, não é apego. Então, se você tá apegado ou apegada a uma situação ou a uma pessoa, percebe, reflete um pouquinho se isso está colaborando para sua felicidade. Pode não estar, pode estar. Não sei, você pode chegar à conclusão de que é isso aí mesmo. É o que tem para hoje. Se isso funciona para você, se isso em nenhum lugar te deixa frustrado ou frustrada, tá tudo certo. Pode ter mais. Se esse é o seu caso, você saiba que você pode ter mais. Mas se você quiser continuar aqui, tudo bem. Se você não quiser chegar aqui, tá tudo certo. É uma questão de escolha. O carro fala disso. Você tomando as rédeas da sua vida, você direcionando ela para onde você quer. Se você não quiser, o universo não vai fazer por você. Se você não quiser. Se você não se colocar nessa direção. Então, tudo é uma questão de escolha. Só não lamente nem reclame por ter um certo resultado. Como eu disse aqui, tudo sempre vai ser proporcional ao seu empenho, ao seu esforço. E esforço não de que você precisa se esforçar para conquistar alguma coisa, mas é empenho, é dedicação, é colocar sua energia, sua atenção, seu foco ali naquilo, na construção disso. Seja o que for, seja a sua carreira, seja um relacionamento. E é isso. Se você quiser uma leitura direcionada exclusivamente para sua energia, tem o meu contato na descrição. O site andaencanta.com tem todos os detalhes. Vou finalizar sua leitura aqui. Muito obrigada por me permitir trazer essa mensagem até você. Te convido a se inscrever no canal, caso não seja inscrito ou inscrita, e ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo. Semanalmente eu trago vídeos de apoio, com leituras e mensagens de apoio ao seu desenvolvimento pessoal. Tô aqui para isso. E eu te espero no próximo. Até lá!